Sou Hércules Teixeira e hoje nós vamos falar sobre liberalismo versus absolutismo e livre mercado. Quem quiser se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, eu agradeço. Bora lá. Liberalismo foi uma corrente de pensamento de liberdade que surgiu na Europa a partir do século XVIII. Essa corrente visava combater principalmente o absolutismo. O que era o absolutismo? O absolutismo era uma forma de pensamento que dominava a Europa naquela época, do século XVII, XVIII, XVI. Nessa visão política, o rei era o centro de tudo. Ele era um emissário enviado por Deus aqui na Terra, então ele tinha o direito de governar sob total poder absoluto, sem ser contestado. A forma de governar do rei era o seguinte: ele escolhia só a nobreza, quem ia poder participar dos privilégios da realeza, então era tudo escolhido por ele. Ele tinha seu exército que ia certificar o que ele estava querendo estava sendo cumprido. Se não fosse descumprido, você estaria lascado. E tinha uma divisão de classes. Quem fosse da classe superior, que seria a classe da nobreza, não eles estariam intactos, eles não poderiam mudar de classes. E quem era de classe inferior não poderia ascender de classe. Então você tinha que trabalhar para a nobreza, simplesmente assim. Só que, graças a esses pensadores iluministas, eles tanto se debaterem, eles conseguiram mudar esse pensamento ideológico. Foi a partir de 1688 que ocorreu uma grande vitória para o liberalismo, a Revolução Gloriosa que ocorreu na Inglaterra. Então, isso foi uma pequena vitória que beneficiou muito os liberais e fez a Inglaterra sair na frente na corrida industrial, da Revolução Industrial. Um dos principais idealizadores desse projeto de liberalismo foi John Locke. Uma de suas obras foi o contrato social. Nesse contrato social, o particular estava garantindo um direito com o Estado. Então, ele tinha uma segurança jurídica que o Estado não ia chegar lá a qualquer momento e ia tomar a sua propriedade. Que no absolutismo funcionava assim: se o rei não gostasse da sua cara, da sua pessoa, ele podia ir lá e tomar a sua propriedade e dar para outro. O rei que era dono, você simplesmente explorava aquela propriedade. Já no contrato social, não, você tinha uma segurança jurídica, você tinha um direito à propriedade. Outro importante pensador foi Adam Smith. Ele era escocês, filósofo e economista. A sua grande obra, em uma de suas obras, foi A Riqueza das Nações. E ele também defendia a mão invisível do mercado. Então, na economia, o mercado ele se autorregula. Ele não precisa de intervenção do Estado, do rei, de qualquer pessoa que seja. Então, esses foram os dois principais pensadores. Tem vários outros, mas eu só quis destacar esses dois. Livre mercado. O que seria livre mercado para aquela época? Seria o direito de qualquer pessoa ter propriedade privada, poder empreender, coisa que não era permitido. No mercantilismo, a economia vinha de cima para baixo, o rei que ditava as ordens. Então ele que escolhia como a economia ia funcionar, de forma direta. Já no liberalismo, que moldou a corrente capitalista, no capitalismo não, vem de baixo para cima. Os clientes que vão comprar esses produtos é que escolhem, é que dão as ordens, e não ao contrário, o rei e a nobreza, que acabaria escolhendo. Esse tipo de pensamento venceu, para a nossa sorte, que foi uma das melhores coisas que aconteceu para a humanidade. Graças ao liberalismo econômico que moldou o capitalismo, milhões de pessoas saíram da pobreza, várias pessoas tiveram acesso a coisas que jamais tinham tido antes no absolutismo. Só que o capitalismo também tem uma pequena crítica. Ele não sempre foi esse filho perfeito do liberalismo, como eu posso dizer assim. Por quê? Porque no século XIX teve o capitalista imperialista, depois temos agora o atual capitalismo de Estado, mas destacar no capitalismo imperialista do século XIX, que ficou figurado, destacado pela Inglaterra e Estados Unidos. Vamos dar destaque aos Estados Unidos, que no século XIX invadiu as terras do México, tomou à força aquele do Velho Oeste lá que você vê aquele desenho, a Corrida do Ouro, lá nos Estados Unidos, Velho Oeste. Então aquelas terras pertenciam aos México. Então você não pode dizer que os Estados Unidos é um país, sempre foi um país totalmente de livre mercado. Não, eles tomaram a força e eles deram tanta sorte que logo em seguida que eles pegaram essas terras,
e descobriram ouro nela, riqueza. Nos Estados Unidos existe índice de liberdade econômica, assim em todos os países do mundo, e não livre mercado, que se você for levar livre mercado ao pé da letra, não tinha que existir barreira comerciais entre um país e outro. Eu poderia vender meu produto para qualquer país, Europa, Estados Unidos, China, Japão, não é o que acontece. Então você tem índice de liberdade econômica, que é um pouco diferente de livre mercado, não é a mesma coisa. E nenhum país do mundo enriqueceu com esse livre mercado, enriqueceu com índice de liberdade econômica e outros fatores. Os Estados Unidos, um dos fatores dos Estados Unidos foi esse capitalismo imperialista, tomou as terras dos mexicanos. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financiou a Inglaterra e a Rússia contra os nazistas. Então, os Estados Unidos sempre foram beneficiados. Se você for olhar ao longo da história, não foi só na base do livre mercado. Os Estados Unidos só entrou na Segunda Guerra Mundial nos 45 minutos do segundo tempo, porque corria um sério risco da Inglaterra e a Rússia perder para a Alemanha nazista. E como eles tinham financiado a Inglaterra e a Rússia, eles não queriam correr esse risco. Quem ia pagar isso? Você acha que o Hitler pagaria os americanos? Lógico que não, né? Então ele foi obrigado a entrar nessa guerra. E seu país não foi destruído. Essa guerra ficou concentrada na Europa e na Ásia. Então os Estados Unidos são o grande beneficiador disso tudo. E para ajudar ainda mais os Estados Unidos, os grandes cientistas da época, alguns, não todos, lá da Europa, fugindo de conflitos ideológicos, de medo da fome, de guerra, migraram para os Estados Unidos. E os Estados Unidos acabou se beneficiando muito e saindo muito na frente dos outros países em questão de tecnologia. Os Estados Unidos evoluiu bastante. Foi a partir daí que os Estados Unidos se destacou como superpotência e que é hoje. Hoje está perdendo um posto um pouco para a China, está começando a dividir. Mas do final da Segunda Guerra Mundial até 2010, 2020, os Estados Unidos destacaram como uma superpotência. Então vale destacar esses três fatores que contribuíram bastante. Lógico que tem outros fatores que ajudou a economia dos Estados Unidos a se destacar. Então, eu estou dando impacto e foco nesses três fatores, que talvez muita gente não sabe e fica falando por aí que os Estados Unidos é um exemplo de livre mercado. Os Estados Unidos pode ser um exemplo de liberdade econômica, índice de liberdade econômica. Em seu mercado interno tem muita liberdade econômica, mas no seu mercado externo, os Estados Unidos não é tão livre mercado assim. Eles têm subsídios para seus agricultores. Então, os americanos não têm essa essência de livre mercado na veia. Na verdade, nenhum país do mundo tem isso. Então, isso é uma ilusão que eu vejo muitas pessoas acreditando em livre mercado. Isso não existe. O que existe é índice de liberdade econômica. Pelo menos na minha opinião, o que eu vejo no contexto atual e histórico também. Não vejo livre mercado. Livre mercado seria todos os países, um vender para o outro sem existir taxas, tarifas. Então todos os países têm essas taxas, tarifas de importação e exportação. Recentemente publicou que os Estados Unidos estavam baixando a taxação do aço brasileiro. Então sempre vai ter essas políticas. Então não se engane você pensando que o livre mercado existe e tem como pôr em prática. Isso é muito difícil. Você pode até pôr em prática um livre mercado, mas dentro de um país, dentro de uma economia local, fora jamais vai existir livre mercado. Porque um país vai sempre tentar proteger a sua economia. Mesmo que ele esteja um índice de liberdade econômica muito alto, ele sempre vai ter um pontozinho aqui que ele vai fazer troca, vai ser político. Ó, eu te dou um benefício, mas você me dá outro benefício em troca. É assim que funciona. Ah, mas se for por meio do anarcocapitalismo, também vai funcionar assim. Você acha que, vamos supor, que o Brasil vira uma nação anarcocapitalista e os Estados Unidos viram uma nação anarcocapitalista? Nós vamos ter que comercializar entre si. Você acha que eles não vão impor algumas barreiras? Talvez não impõem tributo, mas condições, com certeza, eles vão impor. Então essa ideia que o livre mercado vai imperar, isso é fantasia. Na prática isso não acontece, porque mesmo em qualquer cenário possível, não vai ser possível esse livre mercado. Você pode ter índice de liberdade econômica, nisso eu acredito. Mas livre mercado, nunca vi, e nem no mundo anarcocapitalista tem como ser. Eu já dei o exemplo, se o Brasil fosse anarco e os Estados Unidos também anarco, os comerciantes daqui não teriam proteções também contra, eles iam fazer suas tarifas, ó, nós vamos vender tal produto, mas nós queremos tal produto de vocês, uma concorrência mais barata, senão, então vai sempre existir, eles vão deixar de comprar de outro país para comprar daqueles comerciantes lá do americano. Então essa ideia de livre mercado, na prática, não existe.
O que existe é índice de liberdade econômica. O que os pensadores lá atrás do liberalismo estavam defendendo, livre mercado, livre comércio, livre concorrência, era o poder do indivíduo de ser proprietário, de poder montar seu comércio, sua lojinha de roupa, sua lojinha de vários fatores que ele quisesse montar. Antes não podia. Então, nesse livre mercado lá, ele existiu e tem como ser, que nós praticamos hoje. Mas em questão de global, de macroeconomia, eu não acredito que vai haver livre mercado em nenhum dos cenários possíveis. Talvez se você tenha uma opinião que, não, eu acredito que fazer assim, assim, assim vai dar certo. Se você quiser escrever um comentário, fique livre. A opinião é sua de expressar. Na verdade, eu sou um liberal, gosto da social-democracia porque, no meu ponto de vista, é o meio mais justo de se fazer a economia. Mas se você talvez tenha outra opinião diferente, quiser se expor no comentário, fique à vontade. Agora, mais uma vez, quem quiser se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, eu agradeço.